E aí, galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Bem, estamos aqui com a nossa sequência das nossas aulas gravadas, beleza? Agora eu irei gravar a correção da nossa atividade que eu disponibilizei para vocês. Então, eu vou mostrar como responder cada questão aqui. E eu peço que vocês já deixem um like e façam um comentário para poder ter noção de quem está assistindo ou não. Beleza? Nossa atividade aqui é sobre sequência, onde a gente falou, se a gente for dar uma analisada antes de começar a responder aqui, a gente falou sobre como representar uma sequência, que seria por descrição, lei de recorrência e lei do termo geral, né? Formação geral. Lei de formação ou termo geral. Vamos lá, eu disponibilizei para vocês uma questão aqui, onde é o seguinte: para cada sequência, escreva seus termos. Caso seja infinita, escreva os 4 primeiros termos. Bem, nós temos aqui na questão, na letra A, se vocês analisarem bem, ela é uma questão voltada para lei de recorrência. Por quê? Porque quando eu estou querendo achar aqui, ó, AN, eu uso, ó, AN-1. E como foi falado na aula anteriormente, AN-1 nada mais é que o antecessor de N. Isso foi discutido na aula. Se você não lembra, é bom assistir novamente. Então eu sei que aqui é uma lei de recorrência. Outra coisa que me denuncia é que eu estou dando o primeiro termo. Que na lei de recorrência eu tenho que dar pelo menos o primeiro termo, né, se for só usar um, e depois vir a lei de formação da recorrência através do N e AN-1. Então vamos lá. Quem são os 4? Essa aqui é uma sequência infinita, então a gente vai ter que dar os 4 primeiros termos. O primeiro termo a gente já tem. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo aqui é 0. A questão já nos disponibilizou. Se vocês analisarem bem aqui, ó, 0, beleza? A1 é igual a 0, então esse aqui eu não preciso fazer esse cálculo. Tranquilo? Vamos agora achar A2. Então, como é que a gente acha A2? A gente começa da seguinte forma. Para n igual a 2, temos. O que acontece? Na fórmula, onde tiver n, a gente vai colocar o número 2. Então, a fórmula não é essa aqui, ó. Se a gente for analisar, a fórmula é isso aqui, ó. Então, a n é igual a 5 vezes a n menos 1 mais 1 sobre 2. Essa parte aqui não, viu, gente? Perdão, essa parte aqui não. A lei de formação é só essa daí. Beleza? Escreveria ela aqui do lado. Ó a lei. A nossa lei de recorrência, nós temos o seguinte caso, que a n é igual a 5 vezes a n menos 1 mais 1 sobre 2. Então, no lugar de n, a gente vai colocar 2. Então, não era aqui a n, então vai ser o quê? A2 igual a 5 vezes a n menos 1, então no lugar de n eu coloco 2, mais 1 sobre 2. Então perceba que da diferença dessas duas é só a seguinte situação, que na daqui de cima tem n, ó, e na de baixo tem o número 2 escrito nela, beleza? Vamos prosseguir. Vai fazendo as continhas. Então, A2 é A2, eu não sei, até porque eu quero descobrir ele. 5 vezes A2 menos 1. 1, né? Ficou um pouco apertado aqui. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, A2 igual a 5 vezes A1 mais 1 sobre 2. Quem é A2? A2 igual a 5 vezes. Quanto era A1? A gente já tinha ele aqui, o resultado. A1 é 0. Então, no lugar de A1, eu boto 0. Mais 1 sobre 2. Ora, A2 igual a 5 vezes 0, 0. 0 mais 1 sobre 2, não importa que é o número, vai dar 1 sobre 2. Então, já achamos A1 e já achamos A2. Então, aqui eu tenho A2 e aqui eu já tenho A1. Vamos achar agora A3, A4. A3 e A4, né? Que só pede os 4 primeiros termos, ela foi infinita. Vamos lá. Quem é A3? A3 é quem? 5 vezes A3 menos 1 mais 1 sobre 2. Perceba que é a mesma fórmula que eu estou utilizando aqui. Só que onde tinha um N, eu coloquei um 3. Ó. Onde eu risquei aqui. Tá vendo aqui onde eu risquei? Esses dois. Eu não tinha N. Se você for analisar, eu botei igualzinho ali onde eu risquei. Então vamos lá. Fazendo os cálculos, nós temos A3 igual a
5 vezes 3 menos 1, ó, 3 menos 1, 2. Então, A2 mais 1 sobre 2. Vou olhar aqui só para 3 menos 1. Vamos lá. Quem é A3? A3 é quem? 5 vezes. Quanto foi A2? 1 sobre 2. Mais 1 sobre 2. A3 igual a 5 vezes 1, 5. Se eu não tenho um número aqui, vai ter 1. Ó. Eu estou multiplicando frações, então eu faço o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Como o de baixo não aparecia nada, então ele fica como número 1. Foi o que eu botei em vermelho. Beleza? Aí eu faço 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. Mais 1 sobre 2. Beleza? Espero ter entendido. Eu multipliquei o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. A3 é quem? Se os de baixo são iguais, nesse caso aqui, eu conservo ele embaixo, ou seja, eu repito o número de baixo, se eles forem iguais, beleza? Então, repito o número de baixo e faço a conta de mais com os de cima. Então, 5 mais 1, 6. Ora, 6 dividido por 2 dá quanto? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, já achamos aqui A3, beleza? Faltamos agora achar A4. Então, vamos achar agora aqui A4, beleza? Então, vamos lá. Quem é A4? De novo, no mesmo lugar. Onde tinha N, eu vou botar A4. Então, botaria um 4 aqui e um 4 aqui. Então, vamos lá. Quem é A4? A4 é quem? É 5 vezes A4 menos 1 mais 1 sobre 2. Quem é A4? É quem? 5 vezes A3 mais 1 sobre 2. A4 é igual a 5 vezes. Quanto vale A3? Já descobrimos aqui, ó. A3 vale 3 mais 1 sobre 2. A4 é igual a 15 mais 1 sobre 2. Olha, gente, eu poderia fazer aqui a soma em decimal. Perdão, em fração. Mas eu sei que 1 sobre 2, isso aqui, é 0,5. Eu posso muito bem, no lugar de 1 sobre 2 aqui, colocar ele na forma decimal. Eu sei que vocês têm dificuldade em frações, então eu vou decidir colocar na forma decimal. Então, A4 é igual a 15,5. Então, já achamos os 4 primeiros termos da sequência. Então, quem são eles? A1 foi 0. A2, 0,5, que é 1 sobre 2, viu, gente? 0,5 é metade. Ok? Eu vou deixar aí em fração. Então, 1 sobre 2. A3 foi 3. E A4 foi 15,5. 15,5. O que a gente poderia aqui fazer em 15,5? A gente poderia fazer da seguinte maneira. Botar ele aqui na forma fracionária. 31 sobre 2. Ok? Como ele só pediu os 4 primeiros termos, ele é uma sequência infinita, eu vou deixar ele assim. Ah, professor, mas o senhor deixou aqui em 15,5 e lá botou 31 sobre 2? Quando eu coloquei aqui 15,5, era só para você entender que era 15 mais meio, beleza? Para vocês não ficarem sem entender. Mas se eu fosse somar ele na forma fracionária, que não estaria errado. Ah, sim, se eu botasse 15,5 também não estaria errado ali, beleza? Mas vamos somar 15 mais meio. Como é que eu faço? Tem um macete. Se eu vou somar um número inteiro com uma fração, é bem simples. Eu faço o seguinte, eu pego aqui o de baixo e multiplico com o de cima. Então eu faço 2 vezes 15, 30, né? E aí depois eu vou e faço a operação. Aqui no caso é de mais. 30 mais 1, ora, 31. E aí eu repito o número que estava lá embaixo, sobre 2. Então, de novo eu pego de baixo, multiplico com o de cima. Então, 2 vezes 15 dá 30. E aí eu somo com o que está lá em cima do outro lado. Então, 30 mais 1, 31. Sempre mantendo o número aqui, ó, de baixo. Beleza? E aí ficou 31 sobre 2. Vamos lá. Já respondemos aqui a letra A. Vamos para a letra B. A letra B aqui, ele usa uma lei
de formação geral, porque ele não depende do termo anterior. Veja que aqui eu sei que era por recorrência, porque, ó, acompanha aqui comigo. O termo que a gente quer descobrir, ele depende do AN-1, beleza? E toda vez que ele depende do AN-1, nós estamos falando de uma lei de recorrência. Beleza? Estamos falando de uma lei de recorrência. Já aqui, se eu vim descendo, vamos analisar aqui, ó, o que a gente tem aqui. Que do termo que a gente quer descobrir, ele depende de quem? Não de AN-1, de N. Ó, só tem N aqui, tanto aqui quanto aqui. Então, quando ele depende só de N, ele está dependendo da sua posição. E toda vez que ele depende da posição, nós estamos falando da lei de formação. Uma lei de formação. Ou termo geral, que vocês vão conhecer muito isso na PA. Termo geral. Beleza? Mas vamos fazer o cálculo aqui. Que é bem simples. Olha o que ele determina. Que ele fala o seguinte. AN é igual a 3N, que multiplica com menos 2 elevado a N. Só que aqui é onde vem os números, ó. Com N pertencente aos números naturais. Ok? N pertencente aos números naturais não nulos. Ou seja, esses números naturais não nulos seria quem? O conjunto, ok? Eu vou até botar aqui do lado, eu não estou falando da sequência, estou falando do conjunto. Ele quer fazer o seguinte, que qualquer valor que a gente vai utilizar é esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como a gente vai fazer os 4 primeiros, eu vou parar no 4. Porque a questão, ele limitou os 4 primeiros termos. Se eu voltar aqui, ó, onde ele fala aqui, ó, os 4 primeiros termos. Então, vamos lá. Mas esse asterisco aqui tira o zero, viu, gente? É só para tirar dúvida. Os naturais começam do zero. Mas como eu tenho esse asteriscozinho aqui, ele vai tirar o zero. Então, vamos começar aqui a responder nossa questão, ok? Qual é o número que a gente vai utilizar aqui? Então, vamos lá, ó. Primeiro, para n igual a 1. Temos. Então, vamos lá. A1 é igual a... Onde tem n, gente, eu vou colocar 1, beleza? Vezes menos 2 elevado a 1. Perceba o seguinte, que eu tenho n aqui, e eu tenho n aqui, e eu tenho n aqui. E toda vez que eu tenho esses 3 n's aí, eu tenho que colocar o 1 no lugar dos 3. Ok? Por isso que ficou A1 igual a 3, 1 vezes menos 2 elevado a 1. Que é o que está aqui embaixo. Continuando o cálculo, nós temos aqui, ó, A1 é quem? 3 vezes 1, 3, que multiplica por... Quanto é menos 2 elevado a 1? Ora, menos 2 elevado a 1 é somente o menos 2. Agora eu multiplico. 3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. O 3, se ele não aparece sinal, então ele é positivo, ok? Toda vez que um número não aparece sinal, ele acaba sendo um número positivo. Então já achamos o valor de A1. Vamos agora achar o valor de A2. Então vamos lá, ó. De novo, ó, para n igual a 2. Temos, então, onde tem o número onde tem n, eu colocarei 2. Então eu teria o quê? 1. A2 igual a 3, que multiplica com 2 vezes menos 2 ao quadrado. De novo, onde tinha n, nesses 3 lugarzinhos aqui, eu coloquei o número 2. Resolvendo aqui, nós temos 3 vezes 2, 6 vezes menos 2 ao quadrado. Se eu fizesse aqui a continha de menos 2 ao quadrado, vocês vão saber que é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Ou seja, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Beleza? 6 vezes 4, 24. Já achamos A2. Professor, mas espera aí. Na primeira ali deu negativo e na segunda positivo. Aí onde vem o pulo do gato. Toda vez que eu tiver um número negativo que está elevado ao número par, 2 é par, ele sempre ficará positivo. Ok? Se o número for ímpar, ele fica negativo. Se o número for par, ele fica positivo. Por isso que no 1 é ímpar, ele acabou ficando negativo. E no 2, que é par, ele acabou ficando positivo. Vamos para o próximo termo, ok? Que é o 3. Então agora vamos lá.
para n igual a 3, temos A3 é igual a 3 vezes 3 vezes menos 2 elevado a 3. De novo, onde tinha a letra N, eu coloquei o número 3. Beleza? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. Que multiplica com menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai me dar menos 8, ok? Se o número é ímpar, ele acaba ficando negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 8, 72. Se não aparecer no sinal aqui no 9, é mais. Mais com menos, menos, ok? Já achamos aqui o terceiro termo. Faltamos achar agora o quarto termo, beleza? Eu vou continuar aqui, fazer aqui o quarto termo, aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, ó. Para n igual a 4, temos A4 é igual a 3 que multiplica 4 vezes menos 2 elevado a 4. A4 igual a 3 vezes 4, 12, que multiplica menos 2 à quarta potência é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui me dá como resposta um número positivo, porque ele é par, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Logo, 12 vezes 16 dá quanto? Deixa eu fazer aqui rapidinho, viu, gente? Eu vou arrumar a continha aqui do lado. 16 vezes 12, ok? Vai dar 2 vezes 6, 12, que sobe 1. 2 vezes 1, 2, com que subiu 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 2, 9, 1. Ou seja, o quarto termo é de 192. Ok, o valor. Logo, nossa sequência, vou apagar aqui só a multiplicação, não tem importância. Nossa sequência, nós temos os primeiros termos como menos 6, 24, menos 72, 192 e assim sucessivamente. Perceba o seguinte, que ele fica alternando aqui entre negativo e positivo. E aí você já consegue ter a noção de que em algumas sequências, quando ele fica alternando entre negativo e positivo, está associado a um termo nessa situação aqui, ó, de um número negativo elevado a n. Toda vez que eu tiver um menos, mais, menos, mais, menos, mais, ele está associado a um termo de uma potência com um número negativo. Vamos para a próxima questão aqui. Nós temos aqui uma que não vamos parar no 4, porque ela é uma sequência finita, ok? Ele falou o seguinte: se ela ser infinita, você escreve os 4 primeiros termos. Mas se ela não for infinita, você vai fazer todos os termos. Até agora nós pegamos duas sequências infinitas, ok? Por isso que paramos nos 4 primeiros termos. Porém, agora vamos para a sequência finita. Então a gente tem que fazer com todos os termos. Então se nós temos aqui de 1 até 7, vamos fazer para n de 1 até 7. A diferença é que ele não terá esses 3 pontinhos no final, porque ele acaba com 7 termos, ok? Que setinha feia eu fiz. Vamos lá. Tô começando aqui, eu vou fazer aqui de cima, porque espaço vai ser ouro para a gente agora. Então, para n igual a 1, temos. Então, vou começar com n igual a 1. Então, eu vou ter K1 é igual a 1 ao cubo. Ou seja, no lugar de n, eu coloquei o número 1. Se eu tinha n aqui no cantinho de K, botei 1 lá. E o n aqui, abaixo do 3, eu botei também no lugar o 1. Ok? Vamos lá. K1 igual a 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Ora, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. K1 é igual a 1. Isso aqui era bem facinho, não teríamos problema nenhum, ok? K1 igual a 1. Vamos fazer aqui agora para 2, ok? Então, ó, para n igual a 2,
temos. Ok? Então, no lugar de n, eu coloco 2. Então, é 2 ao cubo. Quanto é 2 ao cubo? Ora, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O cubo indica que ele vai ser repetido, ó, 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O segundo termo dessa sequência vale 8. Ok? Já achamos o segundo termo. Vamos para o próximo termo. Ok? Vou continuar agora aqui embaixo. Então, para n igual a 3, temos. Lembrando que eu estou usando esses termozinhos aqui, ok? Que são os valores de n. Já foi o 1, já foi o 2, vamos fazer agora o 3, ok? Então, ó, K3 igual a 3 ao cubo. Vocês já entenderam que é 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? Então, eu não vou ficar repetindo toda hora, copiando 3 vezes 3 vezes 3. Ele vai seguir a mesma regrinha daqui, ok? Vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? Já achei aqui o terceiro termo. Vamos para o quarto termo. Então, para n igual a 4, temos K4 é igual a 4 ao cubo. K4 igual a 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Ah, eu tô fazendo assim rápido porque são as tabuadas que eu já, de tanto eu utilizar, acabei já decorando, viu, gente? Vocês podiam armar a conta normalmente do lado aí de vocês. Beleza? Vamos para o próximo termo. Para n igual a 5, temos. Então, K5 igual a 5 elevado ao cubo. K5 igual a 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Vamos lá. Faltamos ainda mais dois termos, né? Que é o número 6 e o número 7. Já fizemos o 4, o 5. Vamos para o 6 agora. Então, vamos lá. Para n igual a 6, temos K6 igual a 6 ao cubo. K6 igual a 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Essa de fazer a continha de cabeça rapidinho. 216. Ok? Continuando pra gente aqui. Eu vou só separar isso aqui para ficar mais fácil. Para n igual a 7, temos K7 igual a 7 ao cubo é igual a K7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Já achamos 7 termos da sequência. E lembra que eu falei que nem sempre é o valor de A? E aqui foi bem claro. Ó, ele não usou A, ele usou o K. Que não é problema, ok? Esse K até é minúsculo. Parece até que tá, eu fiz como se fosse maiúsculo, mas ele é um K minúsculo, ok? Então, qual é a nossa sequência aqui? Nossa sequência é... Vou chamar aqui da sequência S, não importa o nome dela. Então, quem foi K1? K1 foi 1. Depois, 8. Depois... 27, depois 64, 125, 216 e 343. E aí eu fecho porque aqui é uma sequência finita. E como se trata de uma sequência finita, eu fecho no parênteses sem botar as reticências. Beleza? Então a gente acabou usando, ó, todos os valores para n até 7 e a gente para. Se ela fosse uma sequência infinita, aí eu pararia no 4, porque ele tinha pedido no início aqui para usar os 4 primeiros termos, ok? Claro, se começasse no 1, né? Se começasse no 0, eu pararia no 3. Se começasse de outro número diferente, eu pararia no quarto número após o início. Vamos lá. Nós temos aqui uma outra, utilizando a lei de recorrência,
Mas, professor, o senhor falou que quando tem um nzinho, ele acaba sendo a lei de formação geral. Porém, eu tenho aqui ó, o dn-1. Veja que essa sequência não é de A e nem de K, começa com D. Então, a sequência D, que não tem problema nenhum, mas ó, ele acaba usando o dn-1, que é o antecessor de dn. Como ele é o antecessor de dn, eu já suponho que é uma sequência usando a lei de recorrência. Tanto que o primeiro termo da sequência nós já temos, que é D1. D1 igual a 4. E isso me denuncia na lei de recorrência. Ele sempre vai me dar pelo menos o primeiro termo. Há algumas sequências que utilizam a lei de recorrência, como a de Fibonacci, que acaba dando os dois primeiros termos, beleza? Que não é o caso aqui. Aqui ele acaba dando só um termo, porque só precisa usar um termo, beleza? Mas na lei de recorrência precisa de pelo menos um termo. Vamos achar os próximos termos, ok? Então vamos fazer agora para o segundo termo. Para n igual a 2. Então, onde tem n, eu colocarei 2, ok? Lembrando que a gente já usou o n igual a 1, beleza? Que é o primeiro termo. Já temos aqui, que é o D1. Então, vamos lá. D2 igual a menos 1 elevado a 2 vezes. Já vou começar a explicar para vocês aqui que eu vou botar um direto. Por quê, professor? Bem, toda vez que eu vim aqui na primeira, eu ficava botando isso aqui, ó. 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1. Mas aqui, acho que vocês já conseguiram entender o seguinte, que quando eu tenho uma lei de recorrência, que aqui é 2, automaticamente o n-1 vai ser 1. Se eu tenho aqui 3, o n-1 vai ser 2. É sempre uma casa anterior. Então, se eu tinha aqui 2, ó, automaticamente o meu n-1 será 1. Se aqui fosse um 3, aqui seria um 2. Se aqui fosse um 4, aqui seria um 3. Beleza? Espero que tenha entendido isso aqui. Caso queira fazer da forma que eu estava fazendo antes, não tem problema, ok? No lugar de n, bote 2. Perdão, gente. Então, D2 igual a menos 1 elevado a 2 vezes D2 menos 1. O que eu estou dizendo é que aqui já pode botar um direto, caso você já tenha entendido isso, ok? Que é o que eu vou fazer agora. Como eu já sei que 2 menos 1 é 1, eu não vou fazer a quantia de menos, eu só boto uma casinha a menos. Então, vamos lá. Quem é D2? D2 é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. Por quê? Quando a gente tem aqui, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Eu já falei que como número negativo, isso aqui é par, a resposta é positiva. Mas caso eu quisesse fazer a conta, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. Então daria 1 positivo, e 1 positivo na frente não precisa botar o sinal de mais. Beleza? Que multiplica com... Quanto vale D1? D1 vale 4. Então, 1 vezes 4, nosso D2 igual a 4. Já achamos aqui o segundo termo, apesar que aqui a gente calcula os 4 primeiros, porque só tem os 4 primeiros. Então já achamos D1, D2. Vamos para D3, ok? Vamos lá. Para n igual a 3, temos... Então vamos lá. Quanto é que vale para n igual a 3? Nós temos D3 igual a menos 1 elevado a 3, que multiplica com D3 menos 1. D3 igual a menos 1 ao cubo vezes D2. Quanto é menos 1 ao cubo? Menos 1 ao cubo é menos 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Se lembrar também da regrinha que eu falei, quando o número é negativo e o expoente é ímpar, que é o nosso caso aqui, então ele acaba ficando negativo. E D2 foi quanto? Foi 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Ok? Vamos para o próximo. Já fizemos ali o D3. Vamos para o D4. Vamos lá. Para n igual a 4, temos... Onde tem n, eu coloco 4. Então, D4 é igual a menos 1 elevado a 4 vezes D3, que é 4 menos 1. D4
é igual a menos 1 elevado à quarta potência, vai dar 1 positivo. Quanto vale D3? Menos 4. 1 vezes menos 4, D4, é igual a... Já podia botar a resposta direta aqui. 1 vezes menos 4, menos 4. Ok? Para a nossa sequência aqui, já finalizamos e achamos todos os termos. Então, nossa sequência aqui... Lembrando que o nome da sequência é sempre uma letra maiúscula. Ok? Então, aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. D3 foi igual a menos 4. Pronto. Então, nós tivemos aqui D3. Isso aqui. Achamos agora o D4. E já tínhamos o D2 e o D1. Ok? Logo, nossa sequência. Dzão é quem? É 4, 4, menos 4, menos 4. Fecho, porque os valores usamos todos eles. Não era uma sequência infinita, então a gente para por aqui. Beleza? Então a primeira questão já foi respondida. Então, a letra A, nós tivemos aqui 0, 1 sobre 2, 3 e 31 sobre 2. A letra B nós tivemos menos 6, 24, menos 72 e 192. A letra C nós tivemos 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. E a letra D tivemos aqui 4, 4, menos 4, menos 4. Ok? Vamos começar agora a segunda questão. E ela fala o seguinte: escreva o termo geral na lei de formação das sequências a seguir. Se vocês lembram que eu falei na estante, ok? E da aula passada gravada sobre sequências, a lei de formação, ela depende da posição, ok? Então, o que a gente tem aqui? Se eu for analisar aqui, eu tenho quem? O primeiro termo é A1, ok? Então, A1 é igual a 3. E aí eu vou analisando primeiro como é que vai indo de um para o outro. Então, quem seria, depois de A1, vem o A2. Quanto foi A2? A2 foram 6. Quanto foi o aumento? Para eu analisar aqui, eu verifico o seguinte. Ora, o aumento foi de 3 unidades. Beleza? Quem é A3? A3, se eu analisar aqui, é 9. Quanto foi o aumento? Ora, de 6 até 9, eu aumento 3 unidades. Quanto foi A4? A4 foi 12. Se eu analisar bem, de A3 para A4, eu aumento 3 unidades. Consegue perceber aqui que de um para o outro sempre vai aumentando 3, 3, 3, 3, 3? Bem, se já conseguiram perceber aqui, nós teríamos a seguinte lei. Então, para eu achar aqui o termo A2, A2 nada mais era que A1 mais 3. A3 nada mais era que A2 mais 3. A4 nada mais era que A3 mais 3. Ok? Se eu tivesse aqui infinitas casinhas, eu teria que AN, eu não vou saber, mas pela regra aqui, eu teria quem aqui? Que AN seria quem? AN menos 1 mais 3. Ok? Essa forma que nós fizemos aqui é pela lei de recorrência, ok? De forma geral, conseguiram entender o que eu fiz aqui? Então, ó, eu defini que A2 é A1 mais 3, A3 é A2 mais 3, A4 é A3 mais 3 e por aí vai, ok? Então, vamos lá. Somando todo mundo aqui, e aí eu somo todo mundo aqui, ok? Somando, e aí, veja bem, eu tô falando somando, é fazendo conta demais. Eu teria quem aqui? De A2 até AN, não é isso? Ou seja, eu teria aqui A2 mais A3 mais A4 mais uma cacetada de termos mais AN, ok? E do outro lado eu teria quem? A1 mais A2 mais A3 mais uma cacetada de termos mais AN menos 1, né? Porque ele para em AN menos 1, ele não tem AN, mais 3 que multiplica com... Ora, do 2 até o N, vai ter N menos 1 termos. Professor,
Pelo amor de Deus, o que que o senhor está fazendo aqui? Eu vou fazer duas formas. A primeira aqui é a forma tradicional e depois a forma mais fácil, ok? Não me xingue se eu estou fazendo a forma tradicional. Os termos que tem igual nas duas igualdades, eu vou cortar. Então, ó, a igualdade está aqui. Tudo que tiver igual de um lado e do outro, sai cortando. Então, o 3. Perceba que aqui, essa quantidade aqui de termos vai estar aqui junto. Porém, aqui eu tenho a n menos 1. Aqui eu não tenho a n, ok? Se eu não tenho a n, o que é que acontece? Eu não posso cortar o AN. O que é que sobra aqui para mim? AN igual a A1 mais 3 vezes n menos 1, ok? Cheguei aqui até numa fórmula, que é a fórmula da PA. Professor, tá muito difícil. Tem uma outra forma mais fácil? Assim, gente. Aqui já está praticamente finalizada. Se quisesse deixar assim, poderia deixar assim, dessa forma. Beleza? Não teria problema. Esse aqui seria a fórmula do termo geral. Tanto que é assim que constrói a fórmula do termo geral de uma PA, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver sobre sequências. Uma outra forma muito mais simples seria eu analisar. Ora, quem foi A1? A1 é 3 vezes 1. Quem é A2? Não é 3 vezes 2, que deu 6? Quem é A3? Não é 3 vezes 3? Quem é A4? Não é 3 vezes 4? Então, perceba o seguinte, que o primeiro termo aqui foi 3 vezes 1, o segundo, 3 vezes 2, o terceiro, 3 vezes 3, o quarto, 3 vezes 4, o quinto é 3 vezes 5. E se eu pedisse n, seria quem? 3 vezes n. Concordam comigo? Que seria 3 vezes n? Logo, nossa fórmula AN nada mais é que 3 vezes n. Acabou. Não me xinguem se eu mostrei dessa forma aqui, ok? Eu só queria que vocês tivessem uma noção pela lei de recorrência. Isso aqui é bem chato mesmo. Lá na frente eu vou debater de novo. Eu só queria mostrar um pouco disso aqui no início, mas do jeito mais fácil que poderia ser feito seria dessa forma. Professor, por que o senhor mostrou daquela forma? Porque simplesmente eu tenho que primeiro mostrar aquela fórmula ali, aquela primeira fórmula que eu apaguei, que estava aqui, que eu acabei apagando. Ela é a forma geral, ok? Então, se você tivesse empacado, eu poderia ir por ela que consegue, mas como vocês têm dificuldade no início, eu sabia que eu poderia explicar aqui e vocês acabaram não entendendo, mesmo estando gravado. Então, só para recapitular aqui, como é que eu descobriria? Eu sei que o primeiro termo é 3, e eu supondo que é 3 vezes 1. Supondo não, eu imagino o seguinte, 3 vezes 1. Porque o segundo termo, que é 6, eu sei que pode ser um 3 vezes 2, não é isso? O terceiro termo, 3 vezes 3. O quarto termo seria quem? 3 vezes 4. E o quinto termo seria quem? 3 vezes 5. Se eu tivesse um enésimo termo, seria o 3 vezes um número. Como eu não sei quem é esse número, eu boto n. Ou seja, o nosso enésimo termo aqui, da nossa sequência, seria AN igual a 3 vezes n. Então, só isso aqui já resolve a nossa resposta, beleza? Continuando aqui a letra B. Beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Eu falei na estante que, se vocês analisarem bem, vamos ver aqui onde está pronto, isso aqui. A letra B, ele fica variando, ó, o sinal. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. E eu expliquei o quê? Que quando eu tenho essa variação de sinal, é nada mais, nada menos que o quê? Que eu vou ter praticamente aqui o número negativo elevado a uma letra n, ok? Então, o que acontece aqui? Se eu já falei isso aqui, o que eu vou supor? Que na letra B está mudando de sinal, não tá? Eu tenho aqui negativo, positivo, negativo, positivo. Então eu sei que vai ser um número negativo elevado a n, ok? Já suponho que é isso aqui. Como é que eu faria aqui? Bem, eu analiso. Do primeiro para o segundo, mudou o quê? Ora, mudou o sinal. Então, eu sei que nosso enésimo termo vai ser quem? Vai ser um número negativo, que eu não sei qual é. Desculpa. E aí eu olho. O número de baixo vai me indicar
de um para o outro. Basta eu dividir. Naquela situação ali que eu tenho, é demais. Aqui ele não muda. E eu sei que está mudando o sinal. Quando é caso de potência, eu posso fazer o seguinte. Eu posso que pegar aqui um termo aqui terceiro, seria aqui basicamente um termo segundo sobre um termo primeiro. Perdão, termo terceiro não, uma razão. Para eu saber o que está mudando de um lado para o outro. Eu tinha aqui 1 dividido por menos 1, que deu menos 1. Se eu pegar aqui e for dividir o terceiro termo pelo segundo termo, eu tenho que é menos 1 dividido por 1, que dá menos 1. Se eu pegar aqui o quarto termo sobre o terceiro termo, que eu chamo isso aqui de razão, quem é o quarto termo? 1. 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Então, a variação está de menos 1. Logo, eu suponho que o quê? Que nessa sequência aqui, eu tenho menos 1 elevado a n, onde n vai variar do 1 até o infinito. Não entendi, professor. Veja bem. Aqui é o valor 1, né? Ele não muda. Esse valor vai me indicar quem vai ficar aqui dentro da potência, se você teve dificuldade. Por um exemplo, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Pronto, eu fiz uma bem parecida aqui. Quem está aqui dentro? 2. Então, o sinal já me indica que vai ser o quê? Que vai ser, eu vou até botar em vermelho para a gente não confundir aqui, ok? Qual seria aqui? O sinal, ele vai me indicar o quê? Que a n vai ser um número negativo, provavelmente elevado a n. Agora, basta eu determinar quem é o número aqui de dentro. E esse número de dentro é fácil de identificar. Basta eu olhar, ora, 2, 4... 8, 16. Se eu dividir aqui 4 por 2, dá 2, não dá? Se eu dividir. Se eu dividir aqui 8 por 4, também dá 2. Se eu dividir 16 por 8, também dá 2. Se eu dividir 32 por 16, também dá 2. Então veja que eu estou dividindo por 2. Eu estou dividindo porque eu sei que é de potência, ok? Lá na frente a gente vai ver sobre PA e PG. Mas entenda o seguinte, ora... Se eu estou dividindo e está dando 2, então eu tenho potência de base 2. Então, nessa daqui seria um menos 2, menos, porque está variando, negativo, positivo, e 2, porque é o valor que vai multiplicando, ok? Então, todos os valores, desde o primeiro até o último, vai multiplicando por 2. E aqui em cima, eu boto o valor de n, que é o número que eu vou usar. Então, se for o primeiro termo, é menos 2. Se for o segundo termo, vai dar 4. Se for o terceiro termo, dá menos 8. E assim sucessivamente. As situações que nós vimos aqui na letra A e B são chamadas de a primeira de PA e a segunda de PG. A nossa próxima aula será sobre PA, progressão aritmética. E as próximas aulas teremos também sobre PG. Mas tem o seguinte, que nesse caso, quando eu tenho uma variação de sinais positivo e negativo, eu já sei que vai ter uma potência com n. E aí, para descobrir o valor do meio, basta dividir o segundo pelo primeiro, ok? Se for uma PG, eu consigo já descobrir o valor dali, beleza? Tomara que tenha entendido, mas essas questões aqui são mais chatinhas mesmo, ok? A questão da letra A ainda era mais fácil de entender, a letra B tem um pouco mais de dificuldade, mas eu coloquei aqui porque é bom vocês analisarem esses tipos de questão, ok? Vamos agora para a questão número 2, 3 no caso, né? Que está número 1, mas é o número 3, ok? Então vamos lá. Questão número 3, está repetindo o número 1 aqui, mas é a questão de número 3. Considere uma sequência de números definida da seguinte forma. O primeiro termo vale 7, o segundo termo vale 4. Então, eu não vou copiar agora, ok? Do terceiro termo em diante, cada termo será a diferença entre os dois termos anteriores. Opa, desculpa aqui, gente. Sendo essa diferença entre dois termos anteriores. Sendo essa diferença sempre expressa com sinal positivo. O oitavo termo de sequência vale. Opa! Eu estava fazendo a leitura aqui para poder descobrir o que a questão estava pedindo. E ele está pedindo isso aqui, ó. Oitavo termo dessa sequência. Ou seja, ele quer saber o A8. Quando eu faço a primeira leitura da questão, é isso que eu vou procurando. É o que ela quer pedindo. Por isso que eu não peguei ali o 7, o 4, a regrinha. Eu sempre vou lendo para tentar entender a pergunta. E a pergunta está aqui, ó. Tudo o resto é dado. Mas a pergunta está aqui. O oitavo termo dessa sequência. Agora vamos pegar os dados.
Considere uma sequência de números definida da seguinte forma. O primeiro termo vale 7, ou seja, eu sei que A1 é igual a 7. Ele falou aqui, ó, o primeiro termo vale 7. Ele falou que o segundo termo vale 4. Ou seja, eu sei que A2 vale 4. Do terceiro termo em diante, cada termo será a diferença entre os dois termos anteriores. Ou seja, para eu achar o valor de... E aqui eu vou botar... de A3, por exemplo, eu vou fazer A1 menos A2. Como assim, professor? Ele fala o seguinte, que o próximo termo é quem? É a diferença entre um termo com o termo anterior a ele, ok? Então, a diferença do termo que vem antes é n-1, e o que vem antes do n-1 é n-2, ok? E ele fala o seguinte, essa diferença sempre expressa com sinal positivo. Foi por isso que eu botei esses dois barrinhas aqui, ó, tanto essa quanto essa. Isso aqui chama-se módulo, para quem não lembra, e isso automaticamente transforma o número em positivo, ok? Falando a grosso modo, ok? Transforma automaticamente o número em positivo. Por exemplo, vamos calcular aqui o terceiro termo. Veja que a gente quer o oitavo termo, né? Então, para achar um termo com outro, eu sempre... Aqui é uma lei de recorrência, acho que já ficou claro. Eu estou usando os anteriores. Então, eu vou fazendo até chegar no oitavo termo. Então, vamos aqui, ó. Achar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo termo até chegar no oitavo. Beleza? É uma continha bem rápida, depois que entendeu aqui. Então, eu tenho aqui, o terceiro termo é quem? Nada mais é que o segundo termo menos o primeiro termo em módulo. Ou seja, eu faço a conta de menos e se ficar negativo, eu boto sinal positivo. Quem era o segundo termo? 4. 4 menos 7, A3 é igual a 4 menos 7 dá menos 3. Só que ele não pode ficar negativo, então A3 é igual a 3 positivo. Ok? Vamos aqui. Para quem não entendeu, é só pegar um anterior, os dois anteriores, subtrair e deixar com sinal positivo. De novo, quem é A4? É módulo de A3 menos A2. A4 é igual a diferença de A3 menos A2. A3 é 3, 3 menos... Quanto vale A2? A2 vale 4. 3 menos 4, ora, 3 menos 4 dá menos 1. Eu não posso ter negativo, então A4 é igual a 1. Já achamos A4, vamos agora achar A5. Então, perceba que a continha de menos e se a resposta é negativa, eu coloco ela como positiva. Então, quem é A5? A5 é módulo de A4 menos A3. Quem é A5 é igual a módulo de 1 menos 3. Ora, 1 menos 3 dá menos 2. Como eu estou pegando em módulo, A5 é igual a 2 positivo, ok? Eu vou acabar roubando aqui o espacinho dessa questão aqui, da questão número 4, ok? Tá 2 mais 4. Vou até riscar aqui para a gente não usar. Daqui a pouco eu coloco a continha de novo. Então, vamos lá. Quem é A6? A6 nada mais é que módulo de A5 menos A4. Lembrando, esse módulo aqui, que são esses dois barrinhas aqui, verticais, não é parêntese, não é tortinho, ok? Ele é literalmente uma barrinha em pé, ó. Ele deixa o número positivo no final. Então, vamos lá. Quem é A6? A6 é quem? Quanto foi? Módulo de... Quanto foi A5? A5 foi 2. Então, 2 menos. Quanto foi A4? 1. 2 menos 1... A6 é igual a módulo de 1. Módulo de 1 é o próprio 1, ok? Sempre é positivo. Vamos agora achar aqui A7, ok? Quem é A7? A7 é quem? É módulo de A6 menos A5. A7 igual a módulo de 1 menos... Quanto foi A5? A5 foi 2. Então, A7 é igual a... Módulo de 1 menos 2 dá menos 1. A7 igual a 1 positivo. Faltamos achar agora o tão querido A8, que é o que a questão está pedindo desde o início. A8 é quem? É módulo de A7 menos A6. Quanto é A8?
A 8 é quem? 1 menos, quanto foi a 6? 1. 1 menos 1, 0. Módulo de 0 é o próprio 0. Ou seja, essa conta toda para descobrir que A8 é igual a 0. Logo, eu venho aqui e marco letra A disso aqui. Vamos para a próxima questão. Eu vou pular aqui a quarta questão, que eu rabisquei ela. Okay? Vou para a quinta questão e depois eu volto para ela. Porque ela tomou espaço ali, eu não quero apagar essa resposta aqui, porque eu vou imprimir ela depois em PDF. Então, vou ter que fazer ela no finalzinho. Beleza? Então, vamos lá. Então, pulamos a quinta questão, vamos para... Quinta não, terceira, quarta questão, vamos para a quinta questão. Apesar daqui estar 3, eu vou usar um valor de quinta questão aqui. Então, vamos lá. Dada a sequência A igual a 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, infinito, responda. Quem é o A1 dessa sequência? Bem fácil. A1 é o primeiro termo. Quem foi o primeiro termo dessa sequência? O primeiro termo foi 7. A1 é igual a 7. Fácil assim, simples assim. Quem é o quinto termo dessa sequência? Ora, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Logo, A5 igual a 27, ok? Quem é o A12? Aí eu tenho A5, A6, A7, A8. Não está representado ali. Mas o que eu penso aqui? Ora, aqui eu tenho a seguinte situação. O A1 foi 7. O A2, se eu for analisar aqui bem, foi mais 5. O A3 foi mais 5. O A4 foi mais 5. O A5 foi mais 5. Então, perceba que é o anterior mais 5. O anterior mais 5. Para facilitar a nossa vida, eu poderia escrever da seguinte forma. Então, quem é A12? A12 é quem? É o primeiro termo mais 5 vezes 12 menos 1. Professor, o que acha isso aqui? Calma. Vou explicar para vocês, jovens. Todo mundo concorda que o primeiro termo é 7. Concorda? Tá aqui o 7. O primeiro termo é 7. Para o segundo termo, eu aumentei mais 5. Então, ou seja, eu tinha o primeiro termo, para o segundo termo, eu aumentei 5. Ok? Para o terceiro termo, eu aumentei mais 5, que era o 12. Veja, isso aqui é 12, não é 12? Mais 5 dá 17. Então, quando eu vou aumentando de um termo para o outro, eu vou aumentando mais 5. Então, o primeiro termo era 7. O segundo termo era o 7 mais 5. O terceiro termo era o 12, que é isso aqui, mais 5. O quarto termo é o 17 mais 5. O quarto termo é 17 mais 5. O quinto termo é o 22 mais 5. O sexto termo é o 27 mais 5. E eu vou ter esse mais 5 até chegar no 12. Então, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono, décimo primeiro, décimo segundo. Ok? Décimo primeiro, segundo. Então, se eu fizer aqui o 7, 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 7, 12. Vou fazer um negocinho direitinho aqui para vocês entenderem. Vou botar até em coisa. 7, 12, 17, 22. É sempre isso, é pegando o que já tem aqui mais 5. Dá 27. 27 mais 5, 32. Então perceba que basta pegar esse aqui e somar mais esse, dá o próximo. 32 mais 5, 37. 37 mais 5, 42. 42 mais 5, 47. 47 mais 5, 52. 52 mais 5, 57. 57 mais 5, 62. Então, basicamente, eu continuei essa sequência aqui. Uma outra forma de fazer mais rápido era o seguinte. Quantos números 5 eu tenho daqui até aqui? 11, né? Então, basta eu fazer. Quem era a 12? A 12 era o primeiro termo, que é 7, mais 5 multiplicado por 11. E esse 11 é o 12 menos 1. A gente está usando uma lei aqui da formação geral, ok? Então, para eu descobrir aqui, bastava eu pegar o primeiro termo e somar com a multiplicação da variação pelos termos que vinha na frente, ok? Então, seria 5, que é o que está variando de um para o outro, 11 vezes, que é a quantidade de termos que vem lá na frente. Logo, 5 vezes 11
55. 55 mais 7, a 12 é igual a 62. É claro que eu podia ter feito dessa forma que eu fiz aqui em cima, ok? Não estaria errado. Que foi o quê? Eu pegar o primeiro termo e somando até chegar no A12, ok? Então, A12 foi igual a 62. Não importa se você foi contando ou fez daquela forma que eu quis fazer. Beleza? Essa sequência é finita ou infinita, por quê? Infinita. Isso aqui fica bem claro. Infinita. Por que ela é infinita? Pois não conseguimos determinar o seu último termo. Aqui, seu último termo. E quando a gente não consegue determinar o último termo, ela é infinita. Ela me denuncia também que ela é infinita pelo seguinte aspecto. Eu tenho aqui os 3 pontinhos. Vou apagar isso aqui. Esses 3 pontinhos aqui, ele me determina que é uma sequência infinita, ok? Vou apagar isso aqui e botar tudo em azul. Então, A1 foi 7 e A5 foi 27. A12 é 62, que na verdade era a mesma coisa que 7 mais 5 vezes 11, que é o númerozinho de casas. Qual é a forma geral dessa sequência? Perceba que depois do primeiro termo, eu tenho uma soma de 5, né? Então eu teria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, sem problemas nenhum. Então vamos aqui. O primeiro termo foi 7. O segundo termo foi o primeiro termo mais 5, ok? Quem foi o terceiro termo? O terceiro termo é o segundo termo mais 5. Quem foi o quarto termo? O quarto termo é o terceiro termo mais 5. Não é isso que a gente estava vendo aqui? Vai aumentando de 5 em 5, ó. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá é sempre mais 5, mais 5, mais 5. Quem é, se eu continuasse aqui, o n-1 é quem? É a n-2 mais 5. Quem é a n? A n é a n-1 mais 5. De novo, a gente escreveu aqui na lei de recorrência, ok? Toda vez que eu quiser escrever lá na forma geral, eu vou fazer na seguinte forma. Eu começo dizendo quem é A1 e sempre puxando pela lei de recorrência, vendo quanto é a variação, perdão, tá tocando no microfone, a variação de cada termo, ok? No final, eu somo tudo isso. Quando eu somar, eu vou ter a seguinte situação aqui, ok? Eu vou somar aqui e eu vou ter a seguinte situação. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais infinitos termos mais a n-1 mais a n, ok? Do outro lado, eu começo do 7, ok? Seria quem? 7 mais a1 mais 5 mais a2 mais... Eu vou deixar os 5 para o final, ok? Então, eu vou copiar todo mundo dessa fileira aqui, ok? Que seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais infinitos termos mais a n-1. Eu vou até ocultar esse aqui, beleza? Porque ele está nos 3 pontinhos. Eu só botei o último depois das reticências, ok? Mas, e aí eu venho uma porrada de 5. Perceba o seguinte, quantos 5 eu tenho aqui? Daqui para cá, eu tenho... Opa! Fugiu. Vou voltar aqui. Deixa eu dar uma ligada aqui. Pronto. Voltando para cá. Desculpa aí o erro, mas vai ficar assim mesmo. Daqui para cá, eu tenho vários números 5. Na verdade, eu vou ter n números 5 menos 1. Como assim, professor? Ora, se aqui eu estou indo de n a... Pronto. Não vou nem ali. Eu começo aqui de 1. 1,
2, 3, tá contagem normal, não tá? Então tem um número 5, dois número 5, três número 5. O último número aqui é n menos 1, número 5. Ou seja, eu vou ter aqui o número 5 vezes n menos 1. Eu não entendi. De novo. Se eu analisar essa contagem aqui, ok? Se eu analisar essa contagem aqui, eu tenho quem? 1, 2, 3. Esse númerozinho vai acabar me indicando quantos números 5 eu estou utilizando. Ó, um número 5. São dois números 5. Até aqui foram três números 5, tá vendo? O númerozinho indica, esse númerozinho está me indicando quantos números 5 eu estou usando. Então, por lógica, o último vai me indicar o último número 5. Quem for o último número 5? N menos 1. E aí eu multiplico. Por quê? Porque se eu parasse aqui no 3, eu teria um 3 vezes 5. Dá 15. E não é isso? 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Se eu tivesse 4, eu teria 20. Que seria mais um outro 5 aqui. Né? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20. Então, pela lógica aqui, é só multiplicar um número pelo total de casos. O que tiver igual de um lado e do outro, eu vou cortar. Então, eu vou cortar o A1, vou cortar o A2, vou cortar o A3, vou cortar o A4, o AN-1, e eu acabei deixando os três pontinhos idênticos para poder cortar eles também. O que é que sobrou aqui para mim? Sobrou um AN igual a... Perdão, vou deixar ele azulzinho. AN igual a 7 mais... A única coisa que não cortou aqui foi 5 vezes N menos 1. Ou seja, essa aqui é a nossa lei de formação geral, ok? Isso aqui é a nossa lei de formação geral. N menos 1. Aqui. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu só riscar aqui. Logo, quando ele pega qual é a lei de formação geral dessa sequência, essa sequência nós temos como AN igual a 7, que soma com 5 vezes N menos 1. Ok? Eu vou responder agora a última questão que eu apaguei aqui, mas eu quero fazer alguns adendos. Primeiro, a questão primeira acho que foi tranquila, ok? A questão número 1 foi tranquila, essa aqui. A questão número 2 também. A questão número 2... perdão. Já número 2, a letra A foi fácil, a letra B não tanto. A questão número 3 eu acho que também foi fácil, ok? Acho que não teve nenhuma dificuldade. A maior dificuldade de vocês vai ser na letra B do número 2 e na letra E do número 2, perdão. A letra B do número 2 e a letra E do quinto. Não fiquem com medo, por quê? Porque essas que estão difícil aqui, tá complicado porque a gente ainda não aprendeu PA. Nem PA, nem PG. Então essas daí que ficaram mais chatas, que foi a letra E do quinto e a letra B do segundo, a gente vai debater elas com o conteúdo adequado, que a gente vai aprender uma forma mais fácil de fazer essas formas, tanto a forma geral dessa sequência, quanto como descobrir a forma geral dessa sequência, ok? Aqui de uma PG e ali de uma PA. Então, não fique tranquilo em relação a isso. O resto você aprendeu de boa, ok? Vamos responder agora aqui a questão, essa daqui, que eu até rabisquei ela, que eu vou dar uma apagada só para a gente poder ler, mas eu vou deixar ela riscada. Escreva os 6 primeiros termos da sequência AN igual a N ao quadrado mais 1, com N variando N variando aos números naturais, ok? Vou escrever lá, então aqui eu vou botar a questão número 4, beleza, gente? Ali é a questão número 4, apesar de estar o número 2 ali. E ele manda escrever, ó, escreva os 6 primeiros termos, 6 primeiros termos da sequência N igual a, AN igual a N ao quadrado mais 1, com N pertencente aos naturais, ok? Eu vou só rabiscar isso aqui, para não atrapalhar na hora de eu fazer o PDF. Então isso aqui, que não teve espaço, eu fiz a conta errada na hora de fazer, achei que daria espaço para fazer lá em cima,
Felizmente não deu. Então vou deixar aqui bem rabiscadinho, porque eu vou imprimir esse PDF, ou melhor, eu vou disponibilizar para vocês esse PDF com as respostas. Pra vocês acompanhar aí depois. Então vamos lá. Quem são os 6 primeiros termos? Bem simples. Aqui nós temos uma lei de formação geral. Ok? Ó, se a gente for olhar isso aqui é uma lei de formação geral. Não é a lei de recorrência. Até porque se fosse uma lei de recorrência ele ia me dar o primeiro termo, ele não me deu. Então vamos lá, vamos achar os 3 primeiros termos. Então para... Opa, professor, n igual a zero? Por que n igual a zero? Opa, aqui ó. Se eu for analisar bem... Ele me diz que o n pertence aos naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Se ele não quisesse que o zero participasse, ele botaria um asteriscozinho aqui em cima. Ele não colocou, então já pressupõe que ele quer que você faça com 0. Beleza? Então vamos lá. Quanto é para n igual a 0? Nós temos o seguinte. A 1 igual a 1 ao quadrado mais 1. Perdão, gente. Ignora isso aqui. Não é 0, é 1. Por quê? Porque eu estou querendo achar o primeiro termo. Então, para n igual a 1, o 0 não entra porque não vamos falar de A0, ok? A gente nunca fala de A0, beleza? Então, vamos lá. Quanto é A1? A1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, onde tinha n eu botei 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Vamos fazer o próximo. Para n igual a 2. Temos a 2 igual a... Onde tinha n eu coloco 2. 2 ao quadrado mais 1. A2 igual a 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Vamos fazer o próximo. Para n igual a 3. Temos... Aqui é bem fácil. É só no lugar de n colocar 3. 3 ao quadrado mais 1. Perceba que ali está me dizendo isso aqui, ó. N ao quadrado mais 1, então é 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Ok? Temos. Eu vou deixar separado por linhas vermelhas para facilitar nossa vida de visualização. Beleza? Eu botei na azulzinha aqui. Então, vou riscar aqui. Já achamos A1, o segundo termo, o terceiro termo. Vamos achar o quarto termo agora. Então, vamos lá. Para n igual a 4, temos A4 igual a 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, A4 igual a 17. Ok? Vamos para o próximo. Para n igual a 5, temos A5 igual a 5 ao quadrado mais 1. 5 vezes 5, 25. 25 mais 1. A5 igual a 26. E o próximo termo e último. Para n igual a 6. Para feio. Temos A6 igual a 6 ao quadrado mais 1. 6 vezes 6, 36. 36 mais 1, A6 igual a 37. Logo, nossa sequência será... Isso aqui dá... Nossa sequência será quem? 2, 5, 10, 17, 26, 37. Vou botar 3 pontinhos, pois são 6 primeiros termos desta nossa sequência. E com isso a gente terminou de corrigir toda essa lista, ok? Ficou um pouco cansativo, ficou grande. Eu acho que vocês vão travar um pouquinho, mas
Assistam de novo. Ah, eu só não usei aqui para n igual a 0 porque a gente queria saber posição. E aí, nesse caso, eu não teria A0, ok? A gente não trabalharia com A0, a gente trabalha só com A1. Alguns autores aceitam A0, mas nesse caso, eu aceitei como tendo só o primeiro termo, A1. Beleza? Então é isso. Vou finalizar o vídeo agora. Qualquer dúvida, anotem para a gente discutir na nossa aula síncrona. Beleza? Então, mãos à obra aí. Corrijam aí. Assistam de novo qualquer dúvida. E tchauzinho, galera. Fui!